Falar agora sobre alguns dos destaques políticos e também destaques econômicos aí da semana. E para isso eu recebo ao vivo aqui no estúdio a jornalista, nossa comentarista aqui do canal AgroMais, Ana Amélia Lemos. Seja bem-vinda com a gente. Uma boa noite, primeiramente, tudo bem? Boa noite, Felipe. Boa noite aos nossos espectadores que estão acompanhando nesse horário. As informações quentinhas que estão saindo, né? E chegam aqui contigo, né, Felipe? E essa é uma boa hora, né, para a gente trazer muita informação do que está acontecendo lá no Congresso Nacional, os trabalhos acontecendo de fato. E a tendência é cada dia ter uma novidade, porque está chegando próximo do recesso parlamentar. 20 dias, né? 20 pela dias frente. E tem desafios gigantescos para serem decididos que vão impactar na nossa vida e nos serviços públicos, como, por exemplo, a questão do orçamento. Se não aprova, fica que nem lá nos Estados Unidos, lembra? Pois é, a gente vai falar exatamente agora então sobre isso. A Comissão Mista de Orçamento adiou a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias novamente. Esse texto determina como o governo federal deve gastar o orçamento do próximo ano. A pauta está atrasada já há alguns meses e o assunto deve ser definido antes do início do recesso, que começa no dia 23 de dezembro. A decisão foi tomada após falta de acordo dos parlamentares sobre a matéria. Logo no início da reunião, se eu não me engano, pelo que eu estava acompanhando, o presidente Efraim Filho, que é do União da Paraíba, anunciou que essa data foi alterada a pedido do relator da matéria, que é o Gervásio Maia, do PSB, também da Paraíba. Ele disse que vai ter uma reunião com o executivo ainda e por isso pediu esse adiamento para amanhã, um adiamento que já se arrasta aí há meses, então, né? Bom, se ele pediu adiamento para o governo, foi porque deu alguma encrenca no meio do caminho. Uhum. E agora, nessa hora, é a hora eu diria assim, de um certo jogo de tira e puxa do Congresso em relação a saber que o governo tem urgência para votar uma matéria dessa natureza. É como ele vai distribuir o recurso público em programas emergenciais e tudo mais, saúde, educação. Então, deixar o governo amarrado na área do orçamento é um jogo que tem o aspecto político dentro de tudo isso, Felipe. Isso é o pior cenário que pode ter nesse horário, porque está entrando, contaminando esses temas, por exemplo, a escolha do novo ministro do Supremo, que é no Senado Federal, uma casa que tem a responsabilidade disso. Contamina também projetos ou a reação do governo em outras matérias, como área ambiental, licenciamento ambiental. Então, e assim sucessivamente. Então, tudo vai gerando. E quanto mais próximo de 2026, mais risco tem o governo em relação a esse tema. E só para reforçar para quem está em casa entender, é preciso que isso seja definido até o recesso parlamentar. Senão o governo fica engessado, não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Acontece como aconteceu com os Estados Unidos. Exatamente. Lá é um jogo pesado, a situação ficou bem complicada, até a hora que a oposição viu que ela também paga um preço, né? Quando ela faz demais e a sociedade começa a pagar também, ser sacrificada por conta da omissão do Congresso, por mais razões que tenham para agir dessa forma, vai pagar a conta da cobrança que o eleitor vai fazer. Bom, a gente vai trazer agora para a nossa audiência um outro assunto importante também, que repercutiu bastante lá no Congresso Nacional, tem repercutido bastante. O ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, aceitou abrir o processo de investigação sobre a prática de dumping na importação de leite em pó, ao contrário do que tinha decidido o setor que analisava a denúncia feita pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O vice-presidente, ele recebeu os representantes da CNA, também da Abra Leite, que foram ao Ministério acompanhados por deputados da Comissão de Agricultura da Câmara. O setor pediu, então, a adoção de medidas emergenciais até que a investigação seja concluída. Vamos assistir aí a um trecho desse assunto. Esse leite que vem, ele tem essa similaridade com o leite in natura. Agora, ele não vem para ser misturado ao leite que circula no mercado interno como leite in natura. Ele tem vindo para a produção industrial. Mas, mesmo assim, há que se investigar, e agora esse é o início da investigação de práticas desleais, né? Há indícios que a prática de preços em relação a importações é uma prática desleal, são preços que estão abaixo do preço de produção. E esse mecanismo prejudica os agricultores brasileiros. Então, a legislação do OMC e do Mercosul permitem, inclusive, a adoção de medidas emergenciais. O Ministério de Indústria e Comércio e Serviços indicou que eles vão abrir a investigação de uma petição que foi feita para conhecer se há práticas
desleais. É uma petição antidumping. Pode levar alguns meses, porque pelo prazo que entrou o processo, que foi em janeiro desse ano, ele pode, em dezembro de 2024, ele pode acontecer e finalizar apenas em junho, julho do ano que vem. Então, nesse meio tempo, e imediatamente, agora mesmo, precisamos da adoção de medidas provisórias, que são necessárias e muito prementes para que o produtor possa continuar sobrevivendo e reverter um pouco a situação calamitosa com que nós estamos vivenciando hoje. Podem ser algumas taxas que não são definitivas, mas que permitem proteger. Essa é uma ação de defesa comercial do produtor de leite, da cadeia produtiva do leite. Então, alguma taxação provisória deve ser necessária para ajudar a conter essas importações. O ministro percebeu a importância social, a importância política, a importância de Estado que a cadeia leiteira tem. Isso não vai afetar o consumidor final, que vai ter um produto de qualidade e, além disso, preservando a cadeia produtiva nacional para poder produzir sem depender totalmente do mercado externo. Que nós não podemos apenas apagar esse incêndio agora, nós temos que criar medidas estruturantes para o setor e esse trabalho tem que ser constante. Nós temos um problema gravíssimo de baixa competitividade da maior parte do leite nacional. Foi solicitado hoje que o MDIC apresente as medidas e tome as medidas provisórias, mas ainda não sentamos para falar desse assunto e quais seriam essas medidas. Em breve a gente vai tratar disso. Existem questões técnicas que o próprio governo está batendo cabeça para fazer as interpretações. O MDIC interpretou de uma forma, a equipe técnica, e aí vem o Ministério da Agricultura, ali, da Agricultura Familiar também, que já tem um outro entendimento. Enfim, esse assunto tem criado, de fato, uma confusão no Executivo e também dentro das pautas legislativas. Felipe, esse tema não é novo, não é a primeira e nem será a última vez de uma crise que trata do leite. É a chamada reidratação no leite em pó que vem da Argentina, especialmente do Uruguai, mas da Argentina também, para o mercado brasileiro, que é hoje autossustentável, exporta, tem um potencial enorme. Grupos estrangeiros vieram investir no mercado brasileiro, acreditando na potencialidade, e agora estão sofrendo as consequências. Chegou-se até a suspeitar que havia, há 10 anos atrás, quando o tema estava em pauta, tratamos disso, inclusive, no Senado, de que poderia estar havendo digamos, uma entrada da chamada terceirização, não era terceirização, a vinda de terceiros mercados, entrando pelo Uruguai, mas vindo da Dinamarca ou da Nova Zelândia, de produtores grandes que têm grande excedente, então vende e aí entra dessa forma. O que se convencionou à época, emergencialmente? Estão falando aí das medidas provisórias, ou seja, para durar algum tempo, mas elas não podem ser provisórias, porque a crise vai voltar. Era de só fazer a reidratação deste leite em pó importado nos mercados do Nordeste do Brasil, que aí iria para lá e ser proibida a reidratação no mercado do Sul, no mercado consumidor do Sul e do Sudeste brasileiro, que é a zona onde há maior volume de consumo e é uma zona onde concentra as grandes bacias leiteiras. No Rio Grande do Sul, Minas Gerais são os grandes redutos de bacia leiteira, Paraná também. Então, para proteger minimamente esses produtores. A situação é crítica, isso já foi vivido antecipadamente, mas todas as ações que se fazem esbarram no acordo do Mercosul. Então, a proteção o mercado tem que ser livre, né? Dentro dos 4 países. Então, isso é um dilema que tem que ser resolvido dentro de uma nova formatação do próprio Mercosul, com regras mais claras e para dirimir essas dúvidas desse problema. Por exemplo, o Uruguai, não sei como está hoje, mas o Uruguai até pouco tempo não entrava frango brasileiro. Em compensação, carne ovina Uruguai entrava a rodo no Brasil. Então, grande parte de você vai em churrascaria, se você comer carne, se for lá olhar bem a etiqueta, é carne procedente do Uruguai. Ou seja, você tem que fazer negociações que sejam compatíveis com o que. Como é que você não pode vender frango e vai importar carne ovina do Uruguai? Então, eu acho que esses pontos têm que ser muito claramente definidos, esclarecidos, para não criar aí um prejuízo muito grande das empresas que operam no setor de leite, laticínios de um modo geral. Hoje o Brasil é um grande mercado produtor e grande mercado consumidor. Então, claro que eles têm interesse de vender para cá, porque o mercado deles é limitado, né? O caso do Uruguai, o caso da própria Argentina também. Mas o governo também, às vezes, abre a porta, Felipe,
para baratear o produto para o mercado interno. Quando a inflação sobe, você usa esses mecanismos. E aí o governo fica aí imprensado entre a pressão do produtor, reclamando o prejuízo, e ele ter que tomar medidas que vão ferir, eventualmente, regras que vigoram dentro do Mercosul. Eu conversei ontem com o deputado Zé Silva, ele falou que o leite já derramou, que muitos produtores aí... E alguns já coalhou. Já coalhou, exatamente. Ele falou que não dá mais para esperar medidas de médio e longo prazo, algo urgente, emergencial, precisa de fato sair do papel para socorrer esses produtores. A gente discutiu muito aí todas as medidas que você podia fazer na área do comércio, quer dizer, não aceitar uma regra que penalize, assim como eles não aceitarão se a gente fizer alguma coisa que vá criar problema para eles, né? Então, esse é o ponto dessa chave dessa questão. Bom, a gente ainda tem aqui mais um assunto. Após a derrubada pelo Congresso Nacional da maior parte dos vetos presidenciais à lei do licenciamento ambiental, a comissão mista, criada para analisar a medida provisória que regulamenta a licença ambiental especial, aprovou o parecer do relator. A lei pode acelerar o licenciamento de projetos econômicos estratégicos com prazos mais curtos. O texto, que vence nesta semana, agora segue para o plenário da Câmara dos Deputados e depois para o Senado. Vamos ver um resumo aí do que foi decidido hoje na reportagem do Álvaro Couto e do Wellington Ferreira. A nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental foi aprovada em julho pelo Congresso Nacional e sancionada em agosto pelo presidente Lula. A intenção é desburocratizar o processo para destravar obras estratégicas para o desenvolvimento do país. Mas os vetos e destaques fizeram a discussão sobre a matéria se arrastar até esse fim de ano. Na semana passada, 52 dos 59 vetos presidenciais foram derrubados e os 7 restantes, enviados para o Legislativo em forma de medida provisória do governo federal, ficaram pendentes de análise nessa comissão mista especial. Os dispositivos formam a licença ambiental especial. Ela prevê análise priorizada e simplificada para empreendimentos escolhidos por um conselho bianual do governo. O deputado Zé Vitor, como foi na tramitação do projeto principal na Câmara dos Deputados, ficou com a relatoria da MP e optou por manter grande parte do texto original. Os parlamentares preservaram a lei como o Planalto enviou, com prazo de até 12 meses para concessão da licença a partir da entrega dos estudos por parte do responsável pelo empreendimento. O relator aproveitou também para limitar o acesso à LAC, licença concedida a partir de uma autodeclaração para atividades de baixo ou médio potencial poluidor, excluindo de vez a possibilidade para a mineração. As barragens de Mariana e Brumadinho, que romperam na última década em Minas Gerais, eram consideradas de potencial poluidor médio. Licença por adesão e compromisso com base nas normas, conhecedor das normas e ciente que todas as medidas de controle ambiental precisam estar instaladas, ciente de que deve conhecer todos os impactos ambientais, ciente que os riscos devem ser calculados, então o empreendedor recorre a essa licença. A discordância da Frente Parlamentar Ambientalista causou a suspensão da sessão por 1 hora. Nesse tempo, os parlamentares firmaram acordo para incluir na norma a obrigatoriedade de audiência pública com comunidades tradicionais que podem ser impactadas por uma obra e manutenção de relatório para mineração social, como a extração de areia, cascalho e brita. Outros pontos, como a classificação estratégica para melhorias em estradas existentes, incluída para beneficiar a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, foram mantidos. Não tem sentido você colocar numa lei, entendeu, uma coisa que é para atender especificamente uma estrada e colocar de forma genérica, tá? Partindo do pressuposto que qualquer tipo de melhoria em estrada é estratégica, tá? E acho que não tem cabimento. Então, e no mais, eu acho que se avançou bastante e por isso que a gente aprovou aqui, né, com rapidez aqui, até porque entendemos que é importante aprovar essa medida provisória. O entendimento dos ambientalistas é que o relatório apresentado representa uma derrota menor do que uma eventual derrubada também desses vetos. Os que caíram na semana passada devem ser questionados no Supremo Tribunal Federal. Para a Frente Parlamentar da Agropecuária e diversos setores produtivos, a matéria traz segurança jurídica e previsibilidade para investimentos essenciais para o progresso do país. O Brasil tem muitos investimentos produtivos em qualquer área. Agricultura, comércio, indústria, mineração, sei lá, hidrelétricas, tudo que precisa no Brasil andar para ter progresso num país que precisa de emprego, gerar... e um país que preserva as suas riquezas naturais.
Após a aprovação na comissão, o relatório foi encaminhado para análise nos plenários da Câmara e, na sequência, do Senado. Uma medida provisória tem validade por 120 dias até ser apreciada pelo Congresso Nacional. Após esse prazo, ela perde a validade. No caso da MP da Licença Ambiental Especial, esse prazo termina no fim dessa semana. Bom, de modo geral, esse é um assunto que a bancada do agronegócio tem conseguido sucesso em levar adiante as demandas, né? Na verdade, o maior sucesso da Frente Parlamentar da Agricultura teve o apoio exatamente das empresas que trabalham na área de empreiteiras, por exemplo, que fazem rodovias ou trabalham com mineração ou outras áreas importantes do setor produtivo, ou de exploração, de extração mineral e outros tantos. A questão é que foram derrubados vetos que estavam mais vinculados à produção agropecuária, à lavoura. No caso específico dessa medida provisória do governo, ele trata basicamente, mais especificamente, de obras de interesse público, obras de interesse público. Ou seja, aí foi mencionado pelos deputados, pelo relator, uma rodovia, uma ferrovia e tantas outras, que estão paralisadas hoje por conta desse negócio. Só que, pela medida provisória, vai se exigir mais 2 documentos de impacto ambiental. O chamado EIA-RIMA, famoso EIA-RIMA. E isso pode, em vez de facilitar, pode ampliar a demora para a concessão do licenciamento. Os grupos técnicos podem ter uma visão, o outro grupo técnico pode ter outra visão, então não avança o sinal em relação de ter uma decisão rápida. Pode ser contra, negativa, não vou aceitar, mas essa posição contra, negativa, tem que ser rápida, da mesma forma, e melhor quando ela é sim, porque às vezes demora 7 anos para dizer não. Então não precisa desesperar 7 anos para dizer não, não é, Felipe? Sejam mais rápidos, numa deliberação desse tipo. Então, você tem aí hoje impactadas rodovias, a Ferrovião, por exemplo, judicializada, e todas as obras que não têm clareza, a lei não é clara, vai para a judicialização. E aí você também tem aí um elenco de direitos, claro, de questionar na justiça. Aliás, falar nisso amanhã aqui em Brasília, os grandes líderes do agro brasileiro, autoridades que conhecem profundamente o setor, vão debater exatamente a insegurança jurídica no campo. É num debate que o LIDE, o movimento lá do Dória, está fazendo, reunindo as grandes autoridades aí da área do Poder Judiciário e de especialistas também na área do direito. Entre outros, Francisco Maturro vai estar, várias lideranças que são conhecedoras do agronegócio vão estar presentes para debater. Eu vou lá para acompanhar, inclusive, para entender a visão que tem o setor privado brasileiro numa área estratégica para o Brasil hoje. O Trump não acabou liberando o café aí, a carne, né? Então, isso dá demonstração do poder que tem o setor do agronegócio brasileiro e que continua, lamentavelmente, sendo demonizado por alguns setores, vamos ser justos, por alguns setores do governo. Você citou aí o LIDE, né? Ele tem feito algumas reuniões muito importantes aí que a gente tem acompanhado. Então, amanhã tem mais uma edição. Amanhã de manhã amanhã das 8 às 12, no hotel que tem aqui em Brasília. Foi desenhado pelo Niemeyer, né? É muito legal, Brasília Palace. Essa reunião começa às 8 da manhã. Estarão lá muitas lideranças para debater exatamente. Vai ter um olhar voltado para isso. A insegurança jurídica na área da produção agropecuária. Bom, a gente aqui tem um assunto importante também ainda para tratar, antes da gente encerrar esse bloco. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comunicou que a sabatina do indicado pelo governo ao Supremo Tribunal Federal, que é o Jorge Messias, não será mais na semana que vem. A decisão foi tomada após o Palácio do Planalto não encaminhar a mensagem formal de indicação do atual advogado-geral da União à vaga do ex-ministro Luiz Roberto Barroso. Alcolumbre classificou a postura do governo de, abre aspas, interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do Poder Legislativo, fecha aspas. Inicialmente, a leitura do parecer e a sabatina do indicado ao Supremo estavam marcadas para os dias 3 e 10 de dezembro. O senador não divulgou as novas datas para esses procedimentos, que com certeza essas novas datas serão colocadas aí para o ano que vem. Eu li na internet ali que ele até, nesse momento aí, digamos assim,
de estresse, falou que pode deixar até para depois das eleições do ano que vem, enfim. Vai ficar para o ano que vem. Felipe, tem um ditado bem popular que diz: 2 bicudos não se beijam, né? A coisa está mais ou menos desse jeito já. A nota de domingo do Alcolumbre foi chamando para a guerra, né? Sim. E, claro, ele está com a faca e o queijo na mão. É ele que decide colocar na pauta, é ele que decide, né, como fazer. Hoje também teria um almoço do indicado pelo Palácio Planalto para a sucessão do ministro Roberto Barroso no Supremo, e foi cancelado. Era junto com a bancada do PL e também outros partidos que estariam se reunindo com o candidato. O presidente está entrando numa área bastante sensível, e esse, eu diria, enfrentamento entre os dois líderes de dois poderes, especialmente do presidente do Senado, que tem o poder das indicações, ele que pauta a indicação para o nome. Então, na história do Brasil, houve apenas um caso, em 1800, de negar. Então, você pode ter uma votação pequena, mas consegue os 41, como agora, neste ano, na votação da recondução do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que teve uma diferença estreita de apenas 4 votos. Então, isso dá um sinal, claro, uma advertência ao governo da forma como fez. E a relação dos líderes da base governista com o presidente Davi Alcolumbre não estão sendo muito bem azeitadas. Então, está havendo também muito ruído ali naquele negócio. Você está acompanhando, Felipe? Então, tomara que se entendam, né? Agora, o presidente Lula tem uma sorte danada, né? Quer dizer, num dia que cresceu a temperatura nessa relação, nessa crise, veio a notícia da conversa dele com o Donald Trump. Por telefone, falaram há algum tempo, e o Trump até fez referência, o que dá para ele, pelo menos, uma pauta mais positiva em relação ao tema, né, Felipe? Pois é, a impressão que dá é que nessa história do Jorge Messias, nessa indicação, o governo ele cometeu alguns erros desde o começo ali, né? Sim. E aí agora o presidente Lula vai ter que entrar em cena, botar toda aquela articulação dele, que é de talento dele, para poder tentar, como você disse, ajustar essa questão, azeitar toda essa questão. Isso ele começou errado. E quando uma coisa começa errada... O Alcolumbre queria outro indicado. Exatamente. O Congresso, ali o Senado. Na verdade, não era só uma vontade do pessoal do Davi Alcolumbre. Ali era da corporação Senado Federal. O Rodrigo Pacheco pode ter críticas, mas ele foi um presidente cordato, foi um presidente que trabalhou mineiramente, né? Foi mineiramente. Não foi do Amapá, como é o Alcolumbre, que esse estava chamando para a briga. E está chamando eu diria assim, com a altivez que o poder lhe dá nessa matéria. Então, o governo agora vai ter que pisar fino, se não quiser ter uma derrota aí, né? Começou, a cada dia você tem uma dúvida, mas vai ou não vai, né? Quer dizer, a indicação já está feita e agora não volta atrás, agora não pode, agora vai ser tudo ou nada, né? Vamos ver como é que vai ficar isso. Desde que votem o orçamento, aí para o governo pelo menos trabalhar um pouco, né, Felipe? É isso, Ana Amélia, eu quero agradecer a sua vinda aqui com a gente presencialmente, viu? Uma boa noite para você. Obrigada. Obrigada para todos os nossos telespectadores também. Valeu, até a próxima.